Olá, lindeusas! Tudo bem com vocês? Agora, exatamente 6h03 da tarde, do dia 21 de janeiro de 2023. Eu estou gravando esse nosso sagrado feminino porque a maior parte das lindeusas não vai poder estar presente hoje, né? Gente que sempre me acompanha pediu para que eu gravasse, então estou aqui gravando. É, Agora, às 6 horas da tarde, já se iniciou a Lua Nova, é uma época de cocriação, né? Então, quem for assistir esse vídeo depois, espero que seja no mesmo período de Lua Nova, que dura bem pouquinho, e é um momento propício para que a gente pense na realidade que a gente quer de fato criar. Mas antes, se você está me assistindo no YouTube, eu já peço a gentileza de você dar o seu like, se inscrever no canal e ativar a sinetinha, né? Essa é uma forma de você mostrar que é uma lindeusa bem educada, né? E que conhece o valor da energia de troca, já que tudo que eu vou apresentar aqui é resultado de anos de estudo e alguns, muitos reais em cursos e formações, né? Falando em formação, para quem não sabe, eu me chamo Júlia de Camargo, sou comunicadora com mestrado em Comunicação e Cultura pela UFRJ, professora universitária, coach, consteladora familiar e mentora de mulheres. Tudo isso para dizer que você está sim em boas mãos aqui, então fique tranquila. Para você saber mais e poder acompanhar o meu trabalho, principalmente como consteladora e mentora, é só você acessar o meu Instagram, @juliadecamargococria. Ok? Bom, eu vou falar agora, em primeiro lugar, sobre esse conceito, né, de sagrado feminino e tenda vermelha, né, que é uma coisa que esse nosso encontro eu gosto de chamar de tenda vermelha. Não eu chamo apenas, várias outras tradições chamam, mas basicamente o que que é a tenda vermelha? E por que que ele é um encontro de mulheres, né? A tenda vermelha, ela era o lugar em que as mulheres de todas as idades se reuniam, né, desde tempos imemoriais, durante seus ciclos de nascimento, menstruação, ou quando estavam doentes, né? Ou seja, eram os momentos em que as mulheres se reuniam para dar apoio e trocar conhecimentos, né? Então, antes dos partos, eram as mulheres todas do clã davam ali apoio para quem estava, para a mulher que estava parindo, tinha parteira oficial, mas as mulheres estavam juntas naquele processo também. Então, você tinha criança assistindo, você tinha as idosas dando os palpites delas, né? E durante a menstruação em si, que é a tenda vermelha, durante a lua nova, as mulheres elas têm os seus ciclos menstruais muito associados aos ciclos da Terra, né? E não raro na lua nova, que é o esvaziamento total hoje, a lua some do céu, as mulheres tendem a menstruar. E quando a gente convive com outras mulheres, as mulheres tendem a menstruar juntas, né? Então, basicamente, todas as mulheres que estavam em idade fértil, num clã, elas tendiam a menstruar exatamente na lua nova. Então, elas se reuniam, era um momento de recolhimento para conversar, para trocar experiências. Vinham as mais velhas, vinham as crianças, né? Então, era um momento de passagem de conhecimento, de troca de experiências entre as mulheres. E aí eu te pergunto, né, por qual a minha insistência hoje, né, um sábado, 6 horas da tarde, eu estava no churrasco, meu namorado reclamou porque a gente teve que sair. Eu falei, não, eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir porque esse é um compromisso que eu tenho com vocês, é um compromisso que eu tenho comigo também, é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho ao longo dessa sessão aqui de hoje. Por quê? Porque o contato com o feminino é algo muito fundamental para a nossa saúde psíquica como mulheres, principalmente, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, esse contato que existia regularmente, todos os meses, entre essas mulheres de um clã, a gente perdeu isso com o tempo. E isso, na verdade, tira uma rede de suporte, de troca, de afeto, de experiências que nos torna mais vulneráveis como mulheres. A gente precisa estar no meio de outras mulheres para trocar, para se fortalecer.
assim como os homens também precisam estar no meio dos homens também para trocar e para se fortalecer, tá? Bom, posto isso, é, deixa eu dar uma bicadinha aqui no café, gente, porque eu preciso. É, quando eu falo de feminino, né? O que que é esse sagrado feminino? Qual é esse conceito de feminino com o qual eu vou tratar, né? Porque existem propostas diferentes de sagrado feminino por aí. Eu não vou entrar no mérito porque não me cabe. Qual é o melhor? Se tem melhor? Qual é não, né? Se tem melhor ou se tem pior, assim, são conceitos diferentes. Eu vou falar do conceito com o qual eu trabalho, né? O feminino, o entendimento do feminino. Gente, hoje, desculpa, eu estou falando. Eu vim assim, na corrida, vocês não têm noção. Mas o feminino com o qual eu trabalho é o entendimento de que o feminino não é um aspecto restrito às mulheres, né? Homens e mulheres têm um aspecto feminino. Feminino é tudo que está dentro, masculino, tudo que está fora. É, só a gente pensar nos nossos próprios órgãos sexuais, né? Das mulheres, no feminino é invaginado, é para dentro, no masculino é para fora. Isso basicamente em todas as espécies, né? Em especial os mamíferos, nós mamíferos funcionamos dessa forma, tá? Então, assim, nós, como mulheres, temos o nosso aspecto feminino, a nossa energia feminina, tudo que é relativo ao nosso interior, tende a ter mais peso, tende a ter mais expressão, né? Tende a ser uma parte maior da nossa existência enquanto pessoas nesse mundo, e nos homens, o contrário, o masculino tenderia a estar mais presente, né? Então, a mulher tendo esse cultivo das suas emoções, do seu interior, e os homens tendo mais esse cultivo do que é para fora, da ação. Mas a gente sabe que não necessariamente é assim, né? A gente tem nas tradições orientais, fala-se de yin e yang, né? Yin é essa energia feminina do para dentro, das emoções, do que é mais água, né? E o yang sendo essa energia mais explosiva, do masculino para fora, da guerra, da caça, uma coisa mais fogo, né? Mas o fato é que ambas as energias estão presentes em todas as pessoas, mas hoje eu vou tratar do aspecto feminino nas mulheres, ok? Mas o primeiro ponto a se pensar é que os homens também têm um lado feminino. É importante que eles tenham um lado feminino e muitas vezes o feminino dos homens está ferido. Aliás, a gente vai aqui caminhar com esse conceito do feminino e vocês vão falar, caramba, os homens de fato estão com o feminino muito ferido, assim, né? Porque a gente vive numa sociedade que privilegia os aspectos masculinos, né? É, Quando a gente fala nessa percepção de um feminino que é invaginado, que é para dentro, que é relativo ao interior, ele é formado por três grandes pilares, tá? Que são basicamente pautados em como a pessoa lida com o seu mundo interno, né? O primeiro passo da constituição desse feminino é identificar o que eu estou sentindo, né? Porque muitas vezes a gente está sentindo uma série de coisas e a gente nem se dá conta do que a gente está sentindo. Então, o primeiro passo é perceber, caramba, eu estou sentindo alguma coisa, é, deixa eu ver aqui o que está acontecendo, deixa eu ver aqui o que é, né? Então, o primeiro passo é, de fato, você identificar o que você está sentindo, né? Identificar esse sentimento. É raiva? É frustração? Eu tô triste, eu tô chateada, eu tô com ciúme, eu tô com inveja, né? A gente tem aí um leque de emoções e de sentimentos possíveis. A gente não nasce com esse conhecimento, né? Isso é uma coisa que a gente aprende. A gente aprende a identificar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Com quem a gente aprende a identificar os nossos sentimentos e as nossas emoções? Em geral, a gente aprende com o feminino, né? A gente aprende com as nossas cuidadoras, né? Que não raro são mulheres, né? É a nossa mãe, uma irmã, uma avó, né?
Isso na nossa cultura em geral, né? Hoje em dia os pais estão ocupando um pouco mais desse espaço, mas a gente sabe que isso ainda é muito aquém ainda, né, gente? Assim, então, o papel de cuidadores, de constituição do que é o cuidado com um bebê, com uma criança, ainda recai muito sobre as mulheres, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Ah, meu Deus do céu, sumi. Continuando, meu povo. Bom, o primeiro aspecto, então, da constituição desse feminino é identificar o que eu estou sentindo, né? Para eu ter esse feminino bem desenvolvido, eu identificar o que eu estou sentindo. E é muito engraçado que quando eu atendo homens, eu pergunto, né, na constelação, assim, acontece uma situação e eu pergunto para eles o que você está sentindo? As mulheres conseguem identificar o que elas estão sentindo com mais facilidade. Os homens têm muita dificuldade de identificar o que eles estão sentindo, né? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo de constituição desse feminino é você nomear o que você está sentindo. Ou seja, você identificou que você está sentindo uma coisa, né? Você consegue criar esses contornos, né? Não, onde é que dói, né? Como é que é a sensação? É um calor? É um desconforto aqui no plexo solar? O que que é, né? E a gente sabe que um conjunto de sintomas é um tal sentimento ou tal emoção, né? E aí a gente consegue, depois de fazer essa autoanálise, a gente consegue dar um nome àquilo que a gente está sentindo, né? Porque às vezes a gente fica assim, ah, tô aqui com um negócio aqui, um negócio que tá. O negócio nem nome tem ainda. A gente tá com um negócio aqui, mas a gente ainda não sabe o que que é, né? E aí, então, o segundo passo é exatamente dar um nome a esse sentimento, a essa emoção. Não, ó, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô. Beleza, né? O terceiro passo é validar o que eu estou sentindo. O que é validar o que eu estou sentindo? É acolher, né? Validar é acolher, é dar legitimidade para o que eu estou sentindo. Isso é uma coisa que as mulheres têm muita dificuldade, principalmente quando o sentimento ou a emoção não são positivos, né? Positivos, né? Estou com raiva, estou com é, ciúmes, estou com inveja, né? São coisas que não são gostosas, não são bonitas da gente falar, né? Não serve para botar de post no Instagram, mas a gente sente. Muitas vezes a gente não quer validar a existência desse sentimento dentro da gente. Ah, eu preciso parar de sentir. Não, não estou sentindo isso. Tá, está sentindo. O primeiro passo para você mudar o seu estado interno é você validar, legitimar o que você está sentindo, né? Ou seja, estou acolhendo aqui, não, tô com inveja, sim. O que eu estou sentindo aqui é inveja. Ok, Júlia, acolho, respira, você tem esse direito, mas agora que você sabe o que que é, o que que causou? Ah, fulana tá com, não sei o que que eu agora estou desejando muito, sei lá, uma bota lindérrima, né? Que eu tô doida para ter, né? Lá da Emily in Paris. Senti ali uma pontinha de inveja que fulana comprou a bota. A primeira coisa que eu tenho que entender é, tipo, tá, então o sentimento é esse. Mas o que que tá por trás daquele sentimento? Acho que porque para mim aquela bota significa X, né? Esse é o jogo, é a gente entender o que tá por trás das coisas, mas dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Mas antes, para a gente entender o que está por trás dos nossos sentimentos e das nossas emoções, a gente precisa primeiro identificar, nomear e acolher, validar o que eu estou sentindo, né? Porque senão eu não consigo fazer o processo de depuração daquele sentimento. Ok, pessoas lindas, mulherada, é isso. Esses são os três grandes pilares. Agora, esses são três grandes pilares da formação do nosso feminino, do nosso mundo interno, tá? Mas existem ainda outros pilarzinhos que compõem, tá?
que dizem respeito ao tempo de maturação, né? Porque você identificar, nomear e validar, você tem um tempo nesse processo. A gente sabe muito, muito bem que muitas vezes a gente fica lutando contra um sentimento, contra uma emoção, né? Porque é desagradável. Então, assim, existe um processo para você dar acolhimento. Existe um processo, inclusive, para você entender da onde aquilo está vindo, por que que aquilo está acontecendo, o que que aquilo quer te dizer, qual a intenção positiva do seu organismo, da sua psique em mostrar aquilo para você, né? Porque invariavelmente tem, né? A nossa mente, ela acha que está nos fazendo bem de alguma forma, né? Então, qual a intenção positiva daquilo? Isso demanda um tempo, gente. Então, o tempo, o estar, o permanecer, são outros aspectos do feminino. Enquanto o ritmo do masculino, a gente vê a nossa sociedade hoje, né? É isso, ó. É o tempo todo, não para, não para, não para, não, né? Até o chão. Então, o masculino é essa coisa da superprodução, né, do ser produtivo, de fazer, de acontecer, o tempo todo, não pode descansar. É a sociedade que a gente não tem descanso, né? Uma sociedade que não tem descanso é uma sociedade que está com o feminino ferido, porque o feminino ele é o descanso, é isso lá, a gente se reservar. Menstruou, gata. Poxa, você me desculpa, é muito difícil a gente ser produtiva com cólica. A sociedade produtiva que não nos escute, né? Estamos aqui entre mulheres, mas é muito difícil. Eu fico imprestável, né? A manhã toda em que as minhas regras vêm, né? Então, assim, o teu corpo ele pede uma pausa, né? E o feminino é exatamente esse tempo de pausa também, é o tempo de reflexão. Por quê? Porque esse tempo de pausa e esse tempo de reflexão, eles são necessários para que exista vida. A menstruação, ela é o esvaziamento de uma potencial vida que não aconteceu, né? E essa potencial vida, ela existe um convite para a gente renovar os nossos sonhos todos os meses, né? Pensando que é uma nova vida, não só um novo bebê, mas é também uma nova vida para nós, né? Um novo sonho, um novo projeto, um novo desejo que você deseja, um novo desejo que você deseja, é ótimo, mas algo que você deseja concretizar, né? Nessa lua nova em que tem esse esvaziamento, também é o momento da gente, agora com a terra limpa, é como se a gente tirasse a, as impurezas da terra e agora preparasse o terreno para plantar essas sementes de novos sonhos, de novos desejos, né? De uma nova vida. Um outro aspecto interessante desse feminino também, quando ele é ferido, é essa capacidade de você validar os seus próprios sentimentos, né? Que é uma coisa que a gente aprende em geral com as nossas mães, né? Com a nossa mãe, né? Ou seja, poxa, machucou o dedinho, tá doendo, né? Assim, então, isso aqui é dor. Não fica triste quando briga com uma coleguinha na escola, né? A mãe, às vezes, ela chega quando a gente está na adolescência, brigou com alguém, né? Ela, tudo bem você ficar com raiva, tudo bem que você ficar triste, ela dá aquele acolhimento, né? Em geral, o feminino ele dá esse acolhimento pra gente. Tudo isso é muito gostoso, muito legal, mas o fato é que quando a gente pensa em feminino, um feminino maduro, um feminino adulto, maduro, é a capacidade desse feminino dar sustentação a ele mesmo, a sua própria alma, validar seus próprios sentimentos. Então, é ótimo quando a gente tem uma mãe que acolhe a gente. A gente sabe que mãe, em geral, é essa pessoa que faz isso pelo resto da vida, né? Assim, enquanto ela existe. Nem sempre, né? Mas, em geral. Só que, para a gente ter o nosso feminino bem estruturado, nós precisamos validar esse nosso mundo interno. Então, essa validação, ela precisa vir da gente, né? Quando a gente começa a buscar essa validação muito nos outros, namorado ou namorada,
chefe, amiga, amigo, sociedade, quando que você precisa que a validação do seu mundo interno, que aquilo que você sente, pensa e deseja tem de fato validade, quando você age dessa forma, você está ferindo o seu feminino, tá? Então, por exemplo, numa mudança de carreira, gente, qualquer mudança que você se proponha na sua vida, principalmente quando ela foge do senso comum, as pessoas, elas em geral vão te atacar. Mesmo que a intenção delas seja positiva, elas podem atacar aquilo que é diferente, né? Se você não tem muito bem estruturado esse teu feminino, né? Ou seja, essa tua capacidade também de você validar que aquilo que você sente e deseja tem valor, a gente fica muito entregue aos desejos e expectativas dos outros, né? Então, é isso. E aí, que vida que a gente vive? É uma vida que tá junto com o pulsar do nosso coração, ou é uma vida que ela existe para atender os desejos dos outros, né? E podem ser outros que nos amem, mas a vida é nossa. Isso é muito sério, gente. A minha vida é minha. Só eu posso viver a minha vida. Só eu posso fazer as minhas escolhas. Só eu posso saber o que me faz bem, de fato. Posso ouvir, né? Mãe, dar a opinião dela, o namorado, parceiro, amiga. Mas no fim das contas, quem vai conviver comigo mesmo e saber como eu me sinto naquelas situações sou eu. Isso vale para todas nós, né? Então, o feminino também é essa capacidade de você validar aquilo que você sente e dar sustentação a isso. Essa capacidade de validar e dar sustentação, ela desemboca numa capacidade muito forte no feminino, que é a capacidade da intuição. A intuição, ela existe tanto nos homens quanto nas mulheres, mas em geral nas mulheres, por ter o feminino mais forte, ela é também mais forte nas mulheres, tá? E a intuição ela é uma capacidade, na verdade, do seu próprio organismo de apresentar respostas que não são exatamente lógicas, mas isso não quer dizer que elas sejam algo assim de outro mundo, sabe, gente? A intuição ela trabalha com, na verdade, com informações que vêm de todas as nossas células, de todos os nossos órgãos sensoriais. Ela vem pelo cheiro, ela vem, né? As coisas, elas se manifestam na nossa vida de muitas formas diferentes. A intuição, ela trabalha com toda a nossa capacidade perceptiva, né? Talvez a ciência não tenha explicado tudo ainda, como ela funciona, mas de fato, que intuição, se você treina a sua intuição, essa sua capacidade do sentir, de perceber as situações, ela tende a ficar cada vez mais afiada, né? Quem já fez esse teste sabe. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente. Bom, então, o trabalho que eu estou propondo hoje nessa tenda vermelha é exatamente um trabalho para a gente fortalecer esse nosso feminino, né? Então, para a gente fortalecer esse nosso feminino, a gente vai ter que passar por alguns percursos, né? Que tem a ver com esses pilares do feminino dos quais eu comentei, né? E que desembocam nessa percepção da intuição, que é assim, a intuição, ela fala do caminho do coração, né? Então, essa é uma dica muito legal para você decidir sobre uma situação. Existe um exercício que é você visualizar as opções que você tem
demorar um tempo, né? Assim, de fato, visualizar. Tem duas opções de trabalho. Qual é a primeira opção? A primeira opção de trabalho é na empresa X, com tal tipo de trabalho, né? Aí você visualiza essa situação, aí você visualiza outra. Não, aí outra na empresa Y, com Y tipo de trabalho. Se der um tempo sentindo essas duas possibilidades, qual das duas, quando você se imagina né, dentro dessa situação, dentro dessa imagem, em qual delas o seu coração vibra? Em qual delas você se sente mais feliz? Você sente cores mais vivas? Isso é a tua intuição trabalhando e te indicando exatamente um caminho do coração, tá? E o outro aspecto ainda diz respeito, né, à questão da ferida que as nossas ancestrais estavam trazendo dentro delas, né? Eu, como mãe, eu não posso agir diferente se eu não aprendi também a lidar, a fortalecer com o meu feminino. Ou seja, se eu tive uma mãe que fez o que ela pôde, né? Assim, não me deu muita atenção, não me ensinou a identificar, nomear, e validar meus sentimentos, como é que eu vou ensinar uma coisa que eu mesma não sei, né? Que eu mesma não recebi? Então, o que acontece aí entra no campo sistêmico. Quando a gente fala de feridas do feminino, a gente muitas vezes fala de uma ferida que atravessa atravessa gerações, né? Então a gente tem esse conceito das matrióticas, né? Que são aquelas bonecas russas que vão uma dentro da outra, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu, sendo uma boneca maior, eu posso ter o feminino ferido da minha mãe, eu posso ter o feminino da minha avó e ainda o feminino ferido da minha tataravó, bisavó. Muitas vezes, quando a gente faz o trabalho de constelação com mulheres, não só com mulheres, tá? A gente chega a uma ferida do feminino que tem reverberação nessa geração atual e muitas vezes foi algo que a bisavó viveu há mais de, sei lá, 100 anos atrás. Mas aconteceu um nó, aconteceu um emaranhamento ali, né? Uma ziquezira ali naquele sistema que tá se reproduzindo. É o feminino ferido que vem vindo a cada geração, esperando, né, que esse desatar dos nós aconteça, né? Esperando que ele se fortaleça de uma forma saudável, positiva, né? Que é assim que a gente quebra um padrão, né? Rompendo com esse padrão, achando, identificando, nomeando, acolhendo e falando, não, agora vamos mudar isso aqui, né? Então, é o mesmo processo, basicamente. Então, gente, falando sobre esse feminino, né? Falando sobre esse feminino que é um invaginamento, né, de nós mesmos, é a nossa percepção interna, nosso mundo das emoções, né? A gente falou aí sobre algumas formas como esse feminino ele é ferido, né? Pelo aspecto relacional, né? Da sua percepção, você com você mesma, e eu com outras mulheres, né? Se outras mulheres me ignoram, não validam meu mundo interno, né? A mãe tendo uma grande relevância nesse papel, né? A segunda parte é esse aspecto constitucional, né? Que eu sou constituída pela dor das minhas ancestrais também. Né? Essa dor das minhas ancestrais, ela está presente nas minhas células. Eu carrego a dor das minhas ancestrais nos meus ossos, né? Então, assim, constitui quem eu sou. E se eu não identifico, dou nome, acolho, eu não tenho como reverter essa situação. E uma ressignificação, por exemplo, é um processo que a gente faz muito na constelação. Age exatamente sobre esse aspecto constitucional do feminino que traz em si
a herança nem sempre positiva das suas ancestrais, né? E que esperam uma resposta, né, de quebra de padrão. Outro aspecto da ferida do feminino é esse aspecto religioso sacrificial, né? De que em quase todas as religiões, e gente, quando eu falo quase todas as religiões, inclusive muitas religiões dedicadas às deusas, tá? Então, a gente aqui vê muito sagrado feminino dedicando, falando das deusas e os arquétipos das deusas, e não se fala que boa parte dos ritos e cultos às deusas, né, essas deidades pagãs, não raro elas exigiam sacrifícios, e não raro eram sacrifícios da sexualidade da mulher, né? Estou falando de prostituição sagrada, da virgindade dessa mulher, né? Também no sentido de prostituição sagrada, e muitas vezes os filhos dessas mulheres eram sacrificados em rituais. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando a gente fala, né, de o arquétipo da deusa, porque a gente pode trabalhar aí com umas energias um pouco pesadas, tá? Bom, falei um monte, 43 minutos falando, coisa pra caramba. Vamos chegar aí agora no nosso exercício, né? O que eu proponho para vocês nesse 2023, ou seja lá quando você esteja vendo esse vídeo, né? Porque isso não se altera, né? A forma como esse feminino ele é machucado não se altera. Então você pode trabalhar, fazer esse exercício em qualquer momento, né? O que eu proponho para nós, e eu me coloco nesse exercício também, nesse 2023 a gente achar caminhos de cura para nos relacionarmos de forma mais saudável, com mais acolhimento e mais intimidade com nós mesmos, né? Lembra do aspecto relacional, constituinte do feminino? Então, a primeira é como você se relaciona com você, né? O outro é como você se relaciona com as mulheres da sua vida, né? Sua mãe, sua irmã, suas amigas, né? As pessoas, as mulheres mais próximas, as mulheres dos locais dos quais você faz parte do seu trabalho, né? Outra é como a gente se relaciona, né? Cria acolhimento e intimidade com as heranças que vêm das nossas ancestrais, né? E finalmente com o divino que faz parte da nossa vida. Se a gente pensa nesse aspecto religioso sacrificial, que todas as religiões basicamente tiveram caídas sobre o feminino, tipo, como é que a gente fala, alô, peraí, chega, gente, vamos criar uma forma mais saudável de lidar com o divino, né? Dessa minha feminilidade, como é que a gente consegue lidar de uma forma mais bacana, né? E nesse sentido, os ritos xamânicos têm coisas muito legais, assim, não sou uma entendida de ritos xamânicos, tá? Mas eu sei que existem formas de oferenda que não são danosas para o feminino, né? Que a gente conversa, por exemplo, com Pachamama, que a gente conversa com a terra, doando algo bonito, frondoso e lindo, sem que seja danoso para nós, né? Sem que a gente tenha que se entregar sexualmente, né, de forma religiosa, num ritual, né, que era uma coisa que acontecia, ou dar o nosso filho, né, sacrificar a criança, que eram coisas que aconteciam em muitos rituais pagãos, né? Então, assim, como é que a gente se relaciona de forma mais íntima e mais saudável com tudo isso aqui que eu falei? Porque quando a gente fala de um feminino, sagrado feminino, que bota saia, cuida, autoestima, batom, é, trabalha com a terra, cozinha. Legal, gente, tudo isso é muito bacana. Mas aqui a gente está dando um passo mais profundo ainda, né? Um passo ainda mais estruturante mesmo, assim, um passo de. Vamos pensar aqui, se é para a gente falar em como que a gente constitui um feminino forte e saudável, tem aspectos, pilares palpáveis, e tem também ações práticas que a gente pode tomar pensando em como que a gente pode se relacionar de uma forma mais bacana com isso, né? Então, com nós mesmas,
com as mulheres na nossa vida, com as heranças que vêm das nossas ancestrais e com o divino que faz parte da nossa vida, né? E aí eu questiono você que está me assistindo aí do outro lado, né? Como é que a gente pode fazer isso em ações práticas? Como é que a gente começa a... Se está numa polaridade, a alquimia fala muito disso, né? É trabalhar as polaridades, assim. Se tá um negócio muito ruim, como é que você começa a mudar? Trazer isso para um lado mais positivo. Se você tá, por exemplo, falando das mulheres da sua vida, se você tá tendo uma ferida no seu feminino porque você tá com uma briga com uma parente próxima, com a sua mãe ou com a sua irmã, ação prática, pensar em 2023, o que que você pode fazer para melhorar isso, para ter uma relação mais harmoniosa, mais saudável com essa pessoa? É perdoar mais? É uma vez por mês você mandar um meme engraçadinho com espero que você esteja bem, sem esperar nada em troca? É você perdoar o que essa pessoa fez para você? É você se perdoar o que você fez para essa pessoa? O que que você pode fazer, né? É, e trazer isso para uma ação prática. A ação prática pode ser, vou mandar um meme com espero que você esteja bem, ou pode ser simplesmente, eu vou durante 21 dias orar pela saúde e felicidade dessa pessoa. Isso é uma ação prática também. Que o que importa é como você está lidando com isso, né? Então, isso a gente pode fazer com todos esses aspectos, gente. Obviamente, a gente pode incluir essas questões mais superficiais do feminino que eu comentei, né? De se cuidar mais, usar saia, usar um brinco, cozinhar, mexer com a terra. Mas a gente precisa ter espaço de quietude, espaço de descanso, tá? Para mim, por exemplo, é muito difícil ter espaço de descanso. Para mim é uma coisa que eu tenho que me dar uma forçada, né? Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar mais. Como é que eu incluo mais descanso no meu planejamento de 2023, né? Em ação prática. Ação prática é, por exemplo, a minha ação prática para ter esse espaço de descanso é que todas as noites que eu durmo sozinha, antes de dormir, eu escuto música. Quer fazer nada, é simplesmente botar uma banda que eu conheço, uma banda que eu quero conhecer e ouvir umas 3, 4, 5 músicas pensando em nada. Assim, viajando na maionese, né? Assim, esvaziando o meu cérebro e estando em contato comigo mesmo, né? Eu também estou trabalhando a minha capacidade de permanecer, a minha capacidade de contato com as minhas próprias emoções, né? Eu estou trabalhando meu feminino nisso também, tá? Então, como que você pode fazer isso todos os meses desse 2023? Você pode trabalhar a cada mês um desses aspectos. Um desses aspectos, né? Em janeiro eu vou dedicar X para ter mais tempo e intimidade comigo mesma. Em fevereiro eu vou fazer Y para ter mais intimidade, uma melhor relação com as mulheres da minha vida, né? Em março eu vou fazer, sei lá, K para trabalhar de forma melhor com as heranças que vêm das minhas ancestrais. Em abril, eu vou fazer Z para trabalhar de forma mais saudável e positiva com o divino que faz parte da minha vida. Ou você pode fazer tudo isso num mês só. Aí depende de você. Então, lindeusas, é isso. Tinha mais coisa para falar, mas eu não quero me estender muito, tá? Aconselho a vocês, quando forem montar esse planejamento, quem assistiu o primeiro encontro da gente, em que a gente falou sobre os ritmos da natureza, né? Primavera, verão, outono, inverno, existe um tempo para fazer cada coisa, certas ações são favorecidas é, nesses momentos específicos, né? Então, vale pensar como é que eu posso fazer, né, trabalhar o meu feminino no verão? Como é que eu posso trabalhar o meu feminino no outono?
no inverno, na primavera, existem formas mais adequadas, mais fluidas de você trabalhar o seu feminino também em cada estação, ok? É isso. É, espero que quem assista depois goste, né? Tenha gostado dessa aula rápida. Peço para você deixar, se assistiu até aqui, para você deixar o seu like, mandar para aquela amiga que pode se interessar por esse conteúdo, se inscrever no canal, ativar a sinetinha. Você pode me acompanhar mais também no meu Instagram, né? @juliadecamargococria. E lá eu também disponibilizo os meus atendimentos. Então, caso você queira ser atendida por mim, é só me falar por lá. Ok, lindeusas, é isso. Um grande beijo e até o próximo encontro.